Pai do Senhor, quero ser grato a Ele, Deus, por esta oportunidade que mais uma vez Ele tem nos concedido pela Sua graça e Sua misericórdia para junto estarmos aqui, para partilharmos aquela que é a Palavra de Deus. Tempos difíceis que nós vivemos e sabemos que é um desafio para todos nós, um tempo em que estamos um pouco afastados do templo, mas graças a Deus que a glória do templo vai conosco. E conforme a expectativa que já foi criada, que temos um tema para o dia de hoje, e o tema sugerido é Vão Falar de Mim. Aleluia! E estaremos meditando na Palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, de versículo 1 até o versículo 3. Se estiver aí em casa, vai acompanhar comigo a leitura, abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 até 3. E assim se lê a palavra de Deus. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Oremos pela palavra. Pai, nós te damos graças e te glorificamos por esta palavra que é lida nesta manhã de sábado. Pai, queremos contar com a tua graça, queremos contar com o teu favor. Venha falar conosco, ó Deus de palavra e Deus com palavra. Venha falar conosco, ó Deus. Traga uma palavra que vai mexer as nossas estruturas. Traga, meu Pai, uma palavra que vai nos tirar deste confinamento. Pai, venha trazer uma palavra que vai mexer a nossa vida, a nossa estrutura, e o teu nome possa ser glorificado acima de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez a Deus pela oportunidade que nós temos. Nós abrimos a Bíblia num livro muito interessante, um livro que marca um tempo perturbador para o povo de Israel. Antes deste livro de Samuel, o povo de Israel já havia passado por tempos em que este povo foi bastante oprimido e este povo não tinha liderança firme. De vezes em quando Deus ele se levantava para socorrer este povo através de juízes. Eu, quando olho para o povo de Israel, eu vejo uma nação que sabe viver a presença de Deus, mas também sabe viver a ausência de Deus. Quando vejo um povo de Israel, vejo um povo experimentado nas coisas de Deus. Eu vejo um povo que conheceu a loucura de Deus, mas vejo também um povo que conheceu a ira dele, Deus. Eu vejo um povo que viveu bons tempos com Deus, mas também vejo um povo que passou por poucas e boas na presença de Deus. Algo interessante me chama a atenção nesta época. Este tempo todo em que foi escrito o livro de Samuel, o povo de Israel, ele não tinha uma liderança firme. O povo de Israel não tinha alguém que ficasse por frente dele para falar no nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que naqueles dias do sacerdote Eli, a palavra de Deus era rara. Pouco se falava do Senhor. Pouco se falava desta palavra que liberta. Pouco se falava desta palavra transformadora. Por quê? Porque não tinham homens posicionados. Não tinham homens que estavam armados. Não tinham homens que estavam prontos para transmitir esta palavra. Durante o tempo anterior a este, Deus levantou homens como Sansão. Deus levantou homens como Jefté.
para lembrar a este povo que, apesar da opressão toda que estavam a passar, Deus ainda estava a favor deles. Mas mesmo assim, este povo agradava a Deus quando Deus estava a favor deles. Mas meia volta, este povo desagradava a Deus. E chega este tempo muito difícil. Este tempo em que a palavra de Deus era rara. Este tempo em que pouco se falava a palavra de Deus. Era difícil neste tempo encontrar alguém a falar da palavra. Era difícil neste tempo encontrar um adolescente, encontrar um jovem, encontrar um ancião, até os próprios sacerdotes pregando a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que as visões não eram frequentes. E diz a Bíblia que sem a profecia, sem as visões, o povo perece. E eu vejo um povo entrando em decadência espiritual. Eu vejo um povo ficando fraco no relacionamento por Deus. Mas por quê? A Bíblia nos fala que naquele período existiam pessoas que foram separadas por Deus. Pessoas que foram santificadas por Deus para levar a palavra, que eram os sacerdotes. Mas os sacerdotes daquela época, o sacerdócio de Eli não estava pronto para entregar a palavra de Deus. A frieza espiritual já tinha afetado a família de Eli, já tinha afetado o sacerdócio daquela época. O sacerdócio já não conseguia levar o recado de Deus para as pessoas. O sacerdócio já não conseguia levar aquilo que é a inquietação do povo para ele, Deus. A Bíblia nos fala que os olhos de Eli estavam ficando fracos. Quem era Eli? Eli era o responsável por ouvir Deus para passar o recado de Deus aos homens. Eli era o responsável por ouvir as petições, as súplicas do povo e levar até Deus. Mas diz a Bíblia que os olhos que deviam ter a visão para o povo, os olhos que deviam carregar Deus para o povo, estavam cansados, estavam ficando fracos, estavam entrando em decadência. Havia uma decadência espiritual na vida de Eli. Eli era a pessoa que estava posicionada para falar de Deus às nações, para falar de Deus ao povo de Israel, para falar de Deus aos adolescentes, para falar de Deus às crianças, para falar de Deus aos anciãos. Mas a pessoa que Deus colocou para estar em frente ao povo não estava posicionado. Os seus olhos já não tinham mais visão, os seus olhos já não conseguiam enxergar as coisas dele, Deus. E a Bíblia me fala que ele também estava deitado no lugar de costume. Eli já estava acostumado nas coisas. Eli já não se movia da sua posição. Eli era já um servo conformado. Eli era alguém que aceitava as coisas como eram. Se Deus não falasse, tudo bem. Se Deus não desse visões, tudo bem. Se o povo perecer, tudo bem. Havia morrido o inconformismo na vida de Eli. E a Bíblia nos fala que ele estava deitado no mesmo lugar. Ele estava no lugar de costume. Ele estava no relaxamento. O povo perecendo, o povo precisando de visão, o povo precisando de ouvir Deus. E Eli estava deitado no lugar de costume. E a Bíblia também ela nos fala que a luz do Senhor ainda não havia se apagado no templo, quando Deus se levanta e chama Samuel. Isto é o que a Bíblia ela nos fala no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Deixa eu te fazer entender uma coisa. Nós estamos em tempos simétricos a estes. Tempos que nós podemos comparar a estes. Tempo em que para encontrar um adolescente que prega a palavra, tempo para encontrar um jovem que ministra a palavra de Deus está a escassear. As pessoas estão mais ocupadas com os seus deveres, as pessoas estão mais ocupadas com os seus afazeres. Esquecemos a parte importante de tornar a palavra de Deus populosa, de tornar a palavra de Deus ouvida. E a Bíblia nos fala que naquela época jamais se ouvia a palavra de Deus. A palavra de Deus era raro. Não era fácil os homens ouvirem Deus falar. Não era fácil para os homens ouvir o recado de Deus. E as visões eram poucas. As visões de quê? As visões das coisas de Deus.
O povo não conseguia ver o que Deus estava fazendo. O povo não tinha olhos para enxergar a misericórdia dele, Deus. O povo não tinha visão para enxergar o imenso amor de Deus. O povo não tinha visão para enxergar o alcance da misericórdia e da graça de Deus. E as pessoas que Deus levantou naquela nação, que deviam trazer a palavra de Deus, eles se esqueceram disso. Eles estavam acomodados ao costume. Esta é a característica da geração de Eli, uma geração conformada, uma geração que perdeu a visão, uma geração que perdeu a palavra, uma geração que já não consegue mais ouvir Deus, uma geração que já não consegue entender o povo para se achegar a Deus em súplica e oração. Mas eu gosto daquilo que a Bíblia ela nos apresenta. A Bíblia nos fala que no templo existia lá uma lâmpada. E Deus já havia ordenado aos sacerdotes no livro de Levíticos que esta lâmpada não devia se apagar. Deus tinha ordenado que diariamente o povo, os sacerdotes, deveriam fazer uma manutenção diária. E como é que era feita essa manutenção? Os sacerdotes deviam colocar lá a cada dia azeite, para que a lâmpada fosse contínua, para que a lâmpada ela não se apagasse. Tinha que ser colocado óleo lá. E a Bíblia nos fala que este sacerdócio de Eli, esta geração de Eli, não conseguiu tomar conta desta lâmpada. A lâmpada naquela época significava a presença de Deus, a presença contínua de Deus. Mas esta lâmpada tinha que ser colocado lá azeite puro diariamente, isto é, a cada dia o azeite tinha que entrar lá para a lâmpada estar acesa. Mas esta geração de Eli distraiu-se em relação a este ponto. Esta geração de Eli é uma geração que perdeu o mover de Deus. Esta geração de Eli é uma geração que perdeu o agir de Deus. Esta geração de Eli é uma geração que perdeu a presença de Deus. Mas a Bíblia nos fala que a história de Israel não terminou desta forma. A Bíblia nos fala que a história de Israel não terminou desta forma. Porque num certo dia, quando Deus percebeu que a sua presença ia apagar, porque num certo dia, quando Deus se apercebe que a luz dele, a luz contínua da presença dele ia se apagar, a Bíblia nos fala que Deus, ele chama um certo menino. E este menino chama-se Samuel. Samuel significa aquele que ouve e é ouvido por Deus. Neste tempo de crise, neste tempo em que a palavra de Deus é rara, neste tempo em que as pessoas que Deus levantou para entregar aquilo que é a mensagem de Deus, para entregar as visões de Deus, para entregar a presença de Deus, para entregar o agir de Deus, está falhando. Entenda, adolescente, há uma geração que estava quase a deitar, há uma geração que Deus quer levantar, há uma geração de Samuel que Deus levanta, que vai devolver a palavra, vai devolver as visões para o povo, uma geração que vai devolver a presença de Deus à humanidade, uma geração poderosa, uma geração que ouve e é ouvido por Deus. Esta é a geração de Samuel. Esta é a geração que Deus promete. A visão vai ser devolvida, a palavra vai ser devolvida, a ordem no povo vai ser devolvida, porque Deus está levantando uma geração de adolescentes. Existe uma diferença clara entre a geração de Eli e a geração de Samuel. Nós somos a geração de Samuel. Nós somos a geração que deve devolver a presença de Deus nas ruas. Nós somos a geração que deve devolver a presença de Deus nas prisões. Nós somos a geração que deve devolver a presença de Deus nos hospitais. Nós somos a geração que vai devolver, a geração que vai manter o fogo aceso no templo. E Paulo nos ensinou: não extingais o Espírito Santo. Não apague. O Espírito Santo é comparado ao fogo. Existia um candelabro lá no templo, um fogo, que a cada dia o sacerdote tinha que fazer esforço. Entenda, isto é diário. Assunto de buscar a Deus não é mensal. Assunto de buscar a Deus não é anual. A manutenção
da lâmpada no templo é diário. Nós temos que correr lá com azeite puro. Nós temos que correr lá com óleo para colocar lá a fim de que a chama da presença de Deus ela se mantenha viva na nossa vida. E eu pergunto assim, o que é que o fogo faz? O fogo tem várias características. Eu costumo dizer que o fogo não pode se determinar o que o fogo faz. O fogo depende daquilo que ele encontra para fazer. Quando o fogo encontra palha, nós sabemos que o fogo vai destruir. Quando nós mantemos o fogo na nossa vida, se existir alguma coisa que é palha na nossa vida, o fogo destrói. Mas o mesmo fogo que destrói é o mesmo fogo que endurece. Quando o tijolo ele é feito do barro, precisa passar pelo fogo para ganhar consistência. Se o barro não passa pelo fogo, não é firme, não é duro, não serve para a construção. E Jesus disse que eu vos coloquei como um fundamento firme. Eu vos coloquei como blocos na casa do meu Pai, como tijolos na casa dele, Deus. Porque nós somos pessoas que provaram fogo. Somos o barro que foi provado no fogo. O fogo também aquece. Neste tempo em que o esfriamento espiritual parece estar na moda, parece que é mais fácil perder a graça dele, Deus, parece mais fácil perder a presença de Deus, a Bíblia nos mostra que o fogo, ele aquece. Se houver frieza em mim, não te preocupes. Certamente que o fogo da presença de Deus vai aquecer minha vida. O fogo aquece, o fogo destrói, mas também o fogo elimina. O fogo depende daquilo que ele encontra. Quando ele encontra plástico, queima, mas quando encontra barro, endurece. Este é o papel que o fogo tem. E a Bíblia nos fala que naquela época a lâmpada do Senhor ia se apagar no tempo. Isto me lembra do episódio do nascimento de João Batista. A Bíblia nos fala que existia um sacerdócio. E neste sacerdócio, um homem foi escolhido para entrar no templo para queimar incenso, chamado Zacarias. E a Bíblia nos fala que Zacarias, ele entra no templo. Quando ele entra no templo, aparece um anjo Gabriel e conversa com Zacarias. Mas a Bíblia nos conta que da parte de Zacarias houve falta de fé. Zacarias não acreditou na palavra dele, Deus. E eu entendo Zacarias. Passava muito tempo em que Deus não falava. Desde o profeta Malaquias, o povo nunca havia visto Deus falar. Os sacerdotes, eles entravam no templo e saíam e nada acontecia. E diz a Bíblia que Zacarias, ele entra no templo. E o povo estava lá fora clamando. E o povo estava lá fora clamando. E o povo estava lá fora pedindo, Deus fala conosco. Passava mais de 400 anos do período intertestamentário em que Deus não falava. Deus não falava através de profeta. Deus não falava através de sacerdote. E o povo naquele dia estava orando. Oh, sacerdote Zacarias, pelo menos hoje traga alguma coisa. Pelo menos hoje vai lá para o templo, queima o incenso e esperamos que Deus fale. E naquele dia a Bíblia diz que Deus ele apareceu lá através do anjo Gabriel para falar com Zacarias. Mas Zacarias não creu na palavra dele, Deus. E por Zacarias não ter crido, ele ficou mudo. Esta é a geração de Zacarias, a geração que devia entregar a mensagem, a geração que teve a oportunidade de entrar no templo para ouvir Deus falar, mas por causa da incredulidade dessa geração, essa geração saiu do templo mudo. O povo estava lá fora esperando, o povo estava lá fora aguardando ouvir a palavra de Deus, mas Zacarias, quando sai do templo, ele estava mudo. Quando Zacarias sai do templo, ele não poderia falar, e o povo para e olha para o sacerdote. Sacerdote, diga-nos alguma coisa. Sacerdote, nós queremos ouvir a palavra dele, Deus. Mas o sacerdote Zacarias estava mudo. O sacerdote Zacarias não podia entregar a mensagem de Deus. Mas eu quero agradecer a Deus que por meio desta geração muda, Deus levantou uma geração
de João Batista, uma geração que devolveu a essência da palavra, uma geração que devolveu Deus para os homens. E esta é a nossa missão. Vão falar de mim, quem sou eu? Eu sou a geração que vai devolver a presença de Deus para os homens. Eu sou a geração que vai devolver as visões. Nós não somos quaisquer adolescentes. Nós sabemos que nascemos de uma geração difícil. Ainda que a geração de Eli não faça o que foi mandado fazer, nós somos a nova geração. A geração que Deus está apostando nela. A geração que Deus está confiando para devolver a essência da palavra, para devolver o amor de Deus aos homens, para devolver a essência, para devolver a voz de Deus para os homens. Nós somos essa geração, a geração que ouve Deus, a geração que também é ouvida por Deus. Entenda, adolescente, antes que a lâmpada do Senhor se apague no templo, Samuel naquele dia, ele também já estava quase a deitar. Samuel naquele dia também estava quase a adormecer. Mas quando ele estava prestes a adormecer, a Bíblia nos fala que o Senhor falou com Samuel. A nossa geração também estava destinada a adormecer. A nossa geração também estava destinada a dormir. Mas quando estávamos prestes a esfriar, quando estávamos prestes a apagar, aí veio a voz do Senhor e disse: levanta-te, Samuel. Aleluia. E Deus está convidando, Deus está chamando uma geração de adolescentes. Adolescentes que vão devolver visão, adolescentes que vão devolver milagres, adolescentes que vão devolver a presença de Deus. Há quanto tempo que saudades nós temos desta presença, que saudades nós temos de ver Deus se movendo nas escolas, que saudades eu tenho de ver Deus movendo-se na minha família. Existem pessoas que Deus levantou, sim. Existe uma geração de Eli, sim. É a geração que é privilegiada, é a geração que fica mais em frente aos púlpitos. Mas entenda uma coisa, há uma outra geração que Deus levanta, há uma geração de Samuel, uma geração que vai devolver visão, uma geração que vai devolver a palavra. A palavra era rara naqueles dias. Os doentes não sabiam onde ir para buscar a palavra. Os enfermos não sabiam onde ir para buscar a palavra. Os leprosos não sabiam onde ir para buscar a palavra. As viúvas não sabiam onde ir para buscar a palavra, porque as pessoas que Deus tinha indicado para isso já estavam no costume. Eli sempre acordava e ficava no mesmo lugar. Entenda, adolescente, está na hora de nos movermos, está na hora de sairmos deste confinamento. Eu conheço o Deus que quebra confinamentos. O Covid-19 conseguiu nos pôr trancados. Isso só me lembra quando um dia os discípulos de Jesus estavam a ser ameaçados pelo ambiente externo, porque eles iam morrer, porque iam ser mortos, e eles decidiram se confinar, eles decidiram se trancar num templo. Mas há um Deus que quebra protocolos de confinamento, há um Deus que depois deste confinamento do Covid-19 quer tirar uma geração poderosa. Quando Pedro entrou no confinamento era tímido, mas quando sai do confinamento, Pedro era cheio do Espírito Santo. Pedro já não era mais aquele homem tímido. Pedro era um homem de autoridade. Pedro era um homem com a essência de Deus. Depois do confinamento, estavam todos trancados numa casa. E a Bíblia nos fala que houve um de repente que mudou as coisas, um de repente que mudou a essência, um de repente que mudou homens. E quem é este de repente? A Bíblia nos fala que num de repente a Bíblia nos fala que neste confinamento, num de repente, ouviu-se do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso.
A Bíblia nos fala que os homens confinados foram tomados. Hoje, enquanto você ouve essa ministração, eu quero te dizer que o de repente está acontecendo na tua vida. O de repente que tirou homens do confinamento para ir pregar a palavra. Depois de confinamento, esses homens mudaram. Quando Pedro abriu a boca pela primeira vez depois do confinamento, mais de 3.000 almas se renderam para Jesus. É perigoso um adolescente depois deste confinamento. Você é um perigo para o inferno depois do confinamento. Obrigado, Covid-19. Porque você me deu uma oportunidade. Entenda, um bebê não vem ao mundo antes de ser gestado. Leva um tempo confinado. Leva um tempo a receber cuidados. Ninguém está a ver o bebê, mas ele está lá porque a mãe está cuidando dele. E nesse tempo nós estamos a ser gestados por Deus. Há uma geração que está na barriga dele, Deus, que está a ser gestado, que está a ser nutrida. Assim que alcançamos os 9 meses, assim que passar este tempo de confinamento, aleluia, chamandari baba soteri cantarala mandarala babacas. Os olhos dele estavam ficando cansados. Mas eu quero declarar nesta manhã de sábado: os teus olhos, ó adolescente, os teus olhos, ó jovem, vão devolver a visão de Deus para esta nação. Vai devolver a visão de Deus para este povo. Deus, ele está levantando adolescentes diferentes. Deus está devolvendo adolescentes como João Batista. Adolescentes que saem de uma geração fria, mas que vão levar o calor da presença de Deus às nações. Deus está contando conosco. Vão falar de mim, vão falar. Vão falar. Que o mundo, o inferno se prepare para falar de mim. Porque eu vou fazer história com Deus. Eu vou fazer história com Deus. Diga comigo aí em casa, que o mundo se prepare, que o inferno se prepare, porque eles vão falar de nós. Vão falar de uma geração poderosa, uma geração que vai devolver Deus aos homens, uma geração que vai devolver Deus nas escolas, uma geração que vai devolver Deus para as famílias. Deus está contando contigo, Samuel. Deus está contando contigo. Entenda uma coisa: Samuel não é fruto de qualquer coisa. A geração de Samuel é fruto da oração. Samuel não foi concebido de qualquer maneira. Ele é fruto de uma oração. Entenda, esta geração não é qualquer geração. Esta geração foi gestada em Deus. E eu quero te dizer uma coisa, antes de nós terminarmos. Quando Deus tem um plano, o plano não vem só fora do nada. Eu dei exemplo de uma mulher grávida. Quando ela é engravida, ela tem que passar pela gestação. Tem que passar os 9 meses. Depois, esta coisa sai. E eu costumava dizer que eu gosto de uma mulher grávida. Porque quando uma mulher está grávida, ela não vive de acordo com aquilo que ela quer. Há momentos que ela te deseja apanhar chapa. A mulher grávida vai para apanhar chapa. Mas quando ela tenta entrar e vê que até ela pode entrar, mas a barriga dela não entra, ela não entra. Não é por causa dela, mas é por causa daquilo que ela carrega. Tem locais que ela poderia ir, mas ela não vai porque é por causa da barriga dela. Há locais que ela poderia estar, mas ela não está por causa daquilo que ela carrega. Uma mulher grávida, depois que começar a gestar o seu filho, não anda da mesma forma que andam as outras mulheres. O estilo muda, a forma de andar muda por causa daquilo que ela concebeu.
Entenda, o poder, o agir de Deus que você está concebendo vai mudar a tua maneira de andar, vai mudar a tua maneira de viver. Há lugares que você entrava antes que não vai entrar mais. Não é porque você não quer, você quer, mas aquilo que você carrega não permite. Aquilo que você leva dentro de ti não permite fazer isso. Esta é a geração que Deus quer levantar. Uma geração que não vai deixar o fogo apagar no altar. Uma geração que vai permitir o Espírito Santo operar. E Deus falou através do profeta Joel que nos últimos tempos, Deus, Ele derramaria sobre toda a carne, sobre todos nós, o poder do Espírito Santo. E eu quero te convidar neste dia, eu quero te convidar nesta manhã, a entregar-se diante de Deus, a dizer para ti mesmo: eu sou a geração que vai interromper a crise espiritual no povo. Vão falar de mim, vão falar. E Deus está contando conosco nesta caminhada. Deus está contando conosco nesse desafio. Levanta-te, ó geração de Samuel. Vamos devolver a palavra. A palavra está rara, está rara. As pessoas confiam mais em outras coisas do que em Deus. Mas há uma geração que Deus chama neste dia. E a única coisa que nós devemos falar é: Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Uma geração que vai pregar nas ruas. Uma geração pós-Covid. Ah, Jesus, nos ajuda, Senhor. Levanta uma geração de adolescentes, um adolescente carregado do agir de Deus, um verdadeiro transporte distribuidor celestial. E Deus, Ele colocou esta palavra em nós, para dizer que há uma geração que Ele confia, há uma geração que Ele levanta, há uma geração que Ele está levantando. E a geração começa a ir na tua casa. Levanta-te, começa a devolver palavra na tua casa, começa a devolver as visões. Há tanta pessoa que vive e não vê Deus, mas Deus está devolvendo as visões através dessa geração. Deus, Ele está fazendo nos enxergar. Deus está nos tirando do costume. Deus está nos tirando das coisas acostumadas que nós vivíamos. E nós devemos estar prontos para fazer a nossa história com Deus. Às vezes o adolescente é perguntado pelos outros: você conhece Deus? Ele diz: sim, conheço Deus. E perguntas para ele: o que você viu Deus a fazer? E o adolescente começa a dizer: Deus, Ele abre o mar vermelho. Desculpa, isso não foi, você não viu isso. Isso é a experiência que Moisés, o povo de Israel, teve lá com Deus. Não, porque meu Deus manda fogo do céu. Você viu? Está na hora da geração criar a sua própria experiência com Deus. Está na hora de nós termos o nosso dizer em relação ao mover de Deus. E que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.